Inequação produto e inequação quociente. Para resolver esse tipo de inequação, a gente tem que estudar os sinais dos termos que compõem essa multiplicação ou essa divisão individualmente. E depois a gente vai encontrar o resultado comum, o resultado dos dois juntos. Vamos ver como faz isso? E antes de começar essa solução, eu não posso deixar de compartilhar com você nosso link de ofertas imperdíveis da Amazon. Livros eletrônicos, jogos, itens de papelaria e muito mais por um preço acessível. Link na descrição deste vídeo. Neste exemplo inicial, a gente tem duas funções. A função ou expressão 1, que é x, e a expressão 2, que é 2x menos 1. Bom, agora a gente tem que estudar os sinais das duas expressões. Como que a gente estuda os sinais? Eu deixo aqui no card, que está aparecendo para você aqui na tela, um vídeo em que eu explico com mais detalhes o estudo dos sinais das expressões do primeiro grau, ok? A gente vai basicamente fazer um esboço de gráfico e colocar aqui a raiz da equação da expressão 1. Bom, x igual a 0, né? E aí a gente observa o seguinte, se a gente tomar valores de x maiores ou iguais a 0, a gente tem aqui positivo. Se a gente tomar valores de x menores do que 0, a gente tem a expressão toda negativa, ok? Esse aqui é o estudo dos sinais da expressão 1. No caso da expressão 2, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a expressão 2x menos 1, né? Então, eu tenho 2x menos 1 e eu faço isso aqui maior ou igual a 0. Bom, resolvendo na equação, eu vou ter 2x maior ou igual a 1. Portanto, x é maior ou igual a 1 sobre 2. Agora, veja, se x for maior ou igual a 1 sobre 2, a expressão toda, que é essa aqui, é maior ou igual a 0. Então, eu ponho aqui 1 sobre 2 e eu indico da seguinte forma. Como eu incluo também o 0, tudo que está para a direita do meio, incluindo o meio, é positivo, vamos dizer assim, né? E tudo que está para baixo do meio é negativo. Tá, e por que eu fiz isso? Porque na hora em que nós estudamos inequação produto, nós estamos buscando os sinais da multiplicação entre as expressões 1 e 2. E aí eu preciso me lembrar do seguinte, imagine que você tenha dois números, a vezes b, ok? Bom, quando que a vezes b é maior que 0? Aí a gente tem dois casos. A gente tem a positivo e b positivo. A gente tem a negativo e b negativo. Nos dois casos, o sinal da multiplicação é positivo. E quando que a gente tem a vezes b menor que 0? Aí são dois casos também. O a pode ser positivo e o b negativo, isso aqui dá negativo, ou o a é negativo e o b é positivo. Aquela velha história, né? Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Isso vale tanto para multiplicação quanto para divisão. Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou identificar as regiões em que a expressão 1 multiplicada pela expressão 2 é positiva ou igual a 0. Isso depende dos sinais de x, tanto na expressão 1 quanto na expressão 2. Então vamos lá, ó. Eu preciso colocar uma sobreposição dos nossos intervalos. Então, vou começar aqui com os intervalos para a expressão 1. Eu sei que tudo que está para cima de 0 é positivo, certo? Então, eu vou colocar o 0 aqui, ó. E aí, eu vou fazer a identificação, né? A marcação. Aqui é positivo. Inclui o 0, bolinha fechada. Aqui é negativo, tá certo? Agora, eu vou fazer mais uma coisa. Vou fazer da expressão 2. Vou colocar o meio aqui, tá? O que eu sei? Eu sei que para cima de meio é positivo. E eu sei que para baixo de meio é negativo. Finalmente, eu vou colocar aqui embaixo tanto o 0 quanto o meio. E eu estou sempre pensando, já que é uma multiplicação, ou seja, multiplicação da expressão 1 pela expressão 2, eu estou sempre pensando nessas regrinhas de sinais aqui que eu acabei de mostrar. Então, olha só. Nós vamos pensar na região inferior a 0. Essa última linha é a expressão 1 vezes a expressão 2, certo? Em termos de sinais. Bom, veja só. Aqui, nessa região, a gente tem menos para o 1 e menos para o 2. Quando multiplica menos com menos, dá o quê? Dá mais. Por isso que nesta região, incluindo 0, nós temos
o quê? Valores positivos. Então, do 0 para baixo, o produto 1 vezes 2, lembrando que esse é o 1 e esse é o 2. Esse produto vai ser sempre positivo. Agora, vamos fazer a divisão aqui entre 0 e meio. Olha só, o 1 ele é positivo, só que o 2 é negativo. Mais com menos dá menos. Então, olha só, aqui eu vou ter valores negativos, tá certo? Bom, finalmente, a gente tem a última região. Aqui também é mais, e é mais com mais. Portanto, aqui eu tenho mais, e eu posso incluir o 0, por isso que eu faço bolinha fechada. Bom, a pergunta é, quando que a expressão 1 vezes a expressão 2 é maior ou igual a 0? Bom, em que regiões isso acontece? Nesta região, no próprio 0, no próprio meio e nesta região. Então, a gente precisa escrever, em termos de intervalos, essas regiões. A primeira região, ela é x menor ou igual a 0, certo? A segunda região é x maior ou igual a meio. Então, você tem ou essa região ou essa. Por isso que a gente escreve ou aqui, tá bom? Ou. Quando você tem ou, você tem a união de conjuntos. Então, você tem x menor ou igual a 0 unido com x maior ou igual a meio. E, claro, x é sempre um número real aqui, né? Nessas condições aqui, menor ou igual a 0 ou maior ou igual a meio. Agora, eu vou fazer um exemplo de inequação quociente, divisão. As regras de sinais são mantidas, tá certo? Só que tem um detalhezinho a mais que eu vou explicar agora. Olha só. Vamos começar aqui. A expressão 1 é o x menos 1. A expressão 2 é o 2 menos x. Vamos estudar os sinais da expressão 1. Bom, então a gente tem a expressão x menos 1. Eu quero saber quando ela é maior que 0. E é claro que ela vai ser maior que 0 quando x for maior que 1. Então, vou colocar o 1 aqui. Eu vejo que x maior que 1 é positivo. E x menor que 1 é negativo. E eu não incluo o 1, tá? Então, eu ponho aqui uma bolinha aberta. Porque eu não incluo 1. Por que eu não incluo 1? Porque aqui não é igual a 0, tá vendo? É só menor que 0. Bom, agora eu vou estudar os sinais da expressão 2. A expressão 2 é 2 menos x. Eu quero saber quando ela é maior que 0. Ah, você está perguntando por que é maior que 0 se aqui é menor? Não tem problema. Lembre-se de que, mesmo que a gente estude o sinal da expressão para maior que 0 ou menor que 0, a gente vai encontrar também a região em que ela é negativa. Então, não importa aqui, tá bom? Então, olha só. 2 menos x. Então, a gente vai ter menos x maior que menos 2. Multiplica por menos 1, fica x menor que 2. Muito bem. O que vai acontecer aqui? A gente vai ter a nossa expressão 2 com a seguinte regra de sinais. Aqui vai estar o número 2. Quando x for menor que 2, a expressão 2 é positiva. Tá certo? Olha só, a gente está vendo esse aqui maior que 0. Então, o x tem que ser menor que 2. E quando ele for maior que 2, a expressão é negativa. E, atenção, eu tenho que colocar a bolinha aberta. Mesmo que aqui tivesse o igual. Por quê? Porque eu não posso ter 0 no denominador. Tá certo? Essa é a condição fundamental. A gente não pode ter 0 no denominador. E aí tem que excluir as raízes que aparecem no denominador. Tá certo? Agora, a gente vai juntar as informações que a gente encontrou. Então, da expressão 1, nós vimos que para cima de 1 é positivo, para baixo de 1 é negativo. Então, vamos colocar aqui o 1. A gente vai pôr positivo para cima do 1. A gente vai pôr negativo para baixo do 1. E, é claro, a gente põe bolinha aberta nele, não inclui o 1. Na expressão 2... a gente tem o número 2. A gente viu que para baixo de 2 é positivo. Então, aqui é mais. E para cima de 2 é negativo. Então, aqui é menos. E bolinha aberta porque não pode ter 0 no denominador. Agora, observe o seguinte. Qual que é o sinal de 1
dividido por 2, né? Bom, então vamos lá, vamos fazer as regiões aqui da minha reta real. Eu vou traçar aqui esses segmentos. Aqui está o 1, tá certo? Aqui está o 2. E aí a gente vai estudar os sinais da divisão. Bom, aqui eu sei que é mais. E aí, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Olha aqui, menos com mais. Isso aqui só pode dar menos. Então, aqui é menos. A bolinha é aberta, tá bom? Não importa se é vermelho, azul, não interessa aqui. Agora, mais e mais. Aqui só pode ser mais. Então, azul aqui. Bolinha aberta de novo. Aqui é mais com menos. De novo vai aparecer o menos. Então, aqui é menos. A pergunta, quando que a expressão 1 dividido por 2 é menor que 0? Bom, as duas regiões são essas. Menor que 1 ou maior que 2. E aí a gente tem dois conjuntos aqui. O primeiro é x menor que 1. Ou, união, certo? X é maior que 2. Então, olha só, as regiões da reta real que fazem com que x menos 1 dividido por 2 menos x seja menor que 0 são x menor que 1 ou x maior que 2, tá certo? Então, você viu como resolver uma inequação quociente, estudando os sinais das expressões que a compõem. É o mesmo caso do produto. Você tem um produto, vai estudar os sinais individualmente, depois vai fazer a regra dos sinais, beleza? Pessoal, gostaram dessa aula? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e também as dúvidas que vocês eventualmente tiverem, ok? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque eu estou trazendo sempre mais conteúdo para vocês. Bons estudos!